Eu descobri que tudo é passageiro. Eu já sobrevivi sem ter dinheiro, mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Eu descobri que tudo é passageiro. Eu já sobrevivi sem ter dinheiro, mas sem Deus não dá, não dá. Mas sem Deus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Eu tava vendo esse louvor aqui agora. Tem aquele antigo, né? Sem Jesus não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá nem pra tentar. Você vê quanto testemunho que eu tenho? Quem fez o milagre foi eu? A glória é minha? Quem fez foi ele, foi Jesus. A glória é sempre dele. Sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. Olha o vento. Vai começar o vento, né, gente? Não pode reclamar não, o vento vem de Deus, hein? Você costuma reclamar ou você vai orar e jejuar? Eu dei provas aí que tem que jejuar e orar. Gente, a música tá alta lá dentro, vocês não estão escutando nada, tá bom? É a televisão que tá alta. Então, o segredo é jejum e oração. 5 pães e 2... Eu começo a falar e ele vem. Fica pra lá e pra cá. 5 pães e 2 peixinhos, era o que um homem tinha. E o discípulo falou para Jesus: a multidão está com fome, Senhor. Já sabia que Jesus ia fazer o quê? Um milagre. Oh, Deus me ajuda. Fazer vídeo aqui, gente, é tão difícil. Por isso que eu não fiz ontem. Fazer vídeo aqui é muito difícil. Muito difícil mesmo. Vocês oram por mim, gente. 5 pães e 2 peixinhos. É o que um homem tinha. E Jesus reclamou. Então a reclamação nos afasta de Deus. A murmuração, a falta de fé nos afasta de Deus. O que nos aproxima de Deus? É a fé. A fé que remove montanhas. Quando a gente duvida, a Bíblia diz que a gente é semelhante à onda do mar. E a gente perde. Mas a fé, a gratidão, quando você jejua, é um sinal de fé. Quando você ora, é um sinal de fé. Agora, quando a gente reclama, aí é um sinal de não ter fé. Não é verdade? Então, Jesus aqui pegou, teve fé. Os discípulos, primeiro começou no discípulo, teve fé. Foi falar com quem? Quem podia resolver? Com Jesus. Se você está com queda de cabelo, se você está com problema na saúde, se você está com desemprego, seja lá o que for o seu problema, você vai murmurar? Não, você vai falar com aquele que pode resolver. E quando você vai em Jesus, você já está demonstrando fé. Você já está demonstrando fé. Só em orar. Então Jesus pegou aquele improvável, tão pouco, era uma multidão. Onde Jesus estava, tinha sempre uma grande multidão com ele. Porque ele era maravilhoso, ele fazia milagre, ele dava vida, ele restaurava, ele levantava, trazia palavras de ânimo, palavras de fé, palavras de força, de restauração, de vida, de salvação. Era o que ele fazia. Então, onde ele estava, sempre tinha uma grande multidão. Né? E ali não era diferente. Só que só tinha 5 pães e 2 peixinhos. Então, era uma coisa pequena, mas que Deus, naquela pequena coisa, ia fazer um grande milagre.
E isso teve que ter fé de quem? Dos discípulos, daquele homem e de Jesus, né? E o que ele fez? Falou: ah, meu pai, só tem 5 pães e 2 peixinhos, não vai dar certo não. Ah, meu pai, tão pouco para uma tão grande multidão. Tão pouco para uma tão grande multidão, não vai dar certo não. Foi isso que Jesus fez? Não. Ele pegou um pouco e deu graças. Muito obrigado, meu pai, pelo pouco. Graças te dou, meu pai. Foi o que Jesus fez. Porque fostes fiel no pouco, no muito te colocarei. Gratidão revela caráter. Então, quando você consegue ser grato no pouco, Deus vai trazer o muito. Em vez de reclamar, em vez de murmurar, em vez de fazer mal, seja grato a Deus pelo pouquinho. Que no muito Ele vai te colocar, no muito. Então, o que Jesus fez ali? Ele agradeceu pelo pouco. Ele agradeceu pelos 5 pães e 2 peixinhos. Ele não murmurou, ele deu graças a Deus. E o Senhor multiplicou aqueles pães, multiplicou aqueles peixes de tal maneira que alimentou aquela grande multidão. Então, quando você consegue ser grato no pouco, Deus vai te colocar no muito. Agora, isso tudo é fé. Mas é pouco. Não dá. É improvável. Deus usa as coisas loucas desse mundo, as que não são, as desprezíveis, as poucas. Ali era uma prova de que ia acontecer um milagre. Aquilo ali era um sinal de que ia acontecer um milagre. Tinha uma grande multidão com fome, precisando ser alimentada. E estava clamando por causa de quê? Por causa de pouco. Estava ali pedindo aquilo que era pouco. Uma grande multidão com fome, botando fé naquilo que era pouco. 5 pães e 2 peixinhos. Isso é fé. Quando você fica diante do pouco e consegue agradecer a Deus. Muito obrigado, Senhor, pelo pouco. Muito obrigado, meu Deus, pelo pouco. É pouco, mas Deus faz o pouco crescer. Eita, gente, a música lá dentro, peraí. Então, o que faz o milagre? Primeiro, a fé. Se você não tiver fé, você não vai orar. Se você não tiver fé, você não vai jejuar. Não vai. Se você não tiver fé, você não vai clamar. O Senhor fala na palavra dele: clame a mim, a Ele, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Grandes e firmes. É o que o Senhor, coisas que você ainda não sabe. O Senhor vai te mostrar. Eu não sabia qual era a causa da minha queda de cabelo. Coisas grandes e firmes, oração e jejum. Coisas grandes e firmes, uma grande oração, com força, fé, jejum. Buscar as coisas que são de cima e quando se pode achar. É fé. Isso é a pessoa, para buscar as coisas de cima, oração e jejum, trabalho de libertação, ela tem que ter fé. Tem que ter fé. Eu profetizo que você vai alcançar milagres, multiplicação de coisas pequenas, multiplicação naquilo que é improvável na sua vida. Através da sua fé.
através da sua oração, através da sua perseverança, através da sua busca. Oração e jejum. Oração e jejum. Oração e jejum, perseverança e fé e gratidão. Jesus agradeceu pelo pouco. Ele agradeceu pelos 5 pães só e os 2 peixinhos. O que é pouco na sua vida? A sua fé? O que é pouco? A Bíblia diz que se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, diz para esse monte se transportar de um lugar para o outro. A fé é pequena, o grão de mostarda ele é pequenininho. O que é grande que você vai fazer transportar de um lugar para o outro? Problemas, dores, tristeza, grande tristeza, angústia, depressão, através da sua pequenininha fé, do pequeno, você sendo grato a Deus. Você sendo grato a Deus. A fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não deixe que ninguém abale a sua fé. Não deixe que ninguém tire a sua fé. Deus jamais ia colocar um desejo no seu coração, sabe? Jamais. Se não fosse para dar certo. Jamais. Entendeu? Você precisa ter fé em algum curso, na escola. Profetizar essa queda de cabelo vai acabar. Foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz há meses atrás. Meses e 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 meses atrás. Se eu não tivesse fé, eu não tinha orado. Se eu não tivesse fé, eu não tinha jejuado. Se eu não tivesse fé, eu não tinha perseverado em oração. Se eu não tivesse fé, eu não tinha profetizado. Se eu não tivesse fé, eu não tinha falado para o anjo tocar com a espada no meu cabelo, na minha cabeça. E hoje eu não estaria segurando a minha vitória. Ó, segurando a minha vitória. É tanta vitória que eu fico penteando o cabelo com a mão toda hora. É assim que Deus faz. Deus faz do pequeno, meu cabelo era pequeno. Um grande negócio. Deus faz do pequeno um grande negócio. Se você tiver fé e for grato. Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Fidelidade em quê? Em agradecer, em ser grato. Fidelidade em quê? Em ter fé. Fidelidade em quê? Em perseverar em oração. Fidelidade em quê? Em perseverar em jejum. Muita gente não pode dar nada por você, mas Deus tem ouvido a sua oração. Deus tem respondido o seu jejum. Deus tem... Gente, você vai contar testemunho também. Eu profetizo que você vai contar testemunho também. Daquela porta de emprego, daquele curso, dos seus cabelos, da sua vida financeira. Você também vai contar testemunho. Tu crê. Se tu não crê, eu creio por você. Tenha fé. E agradeça a Deus pelo pouco, que no muito Ele vai te colocar. Agradeça a Deus pelo pouquinho, que Ele vai multiplicar tudo na sua vida. Você crê? Se você não crê, eu creio por você. Procura uma igreja mais próxima da sua casa, pode ser pequena. A sua força pode ser pequena. A sua fé pode ser pequena. Tudo. Mas creia que é no pouco que Deus vai, naquilo menos provável, que Deus vai fazer muito na sua vida. Você crê? Se você, olha quantas vezes eu falei essa frase, hein? É mistério, né? É fé.
É se você crê. Se você crê, você verás a glória de Deus. Amém? Você crê? Se você não crê, eu creio por você. Então, receba. Deus te abençoe.